pessoas que estão chegando aqui no YouTube. Pela mesma forma, cumprimentamos as pessoas que estão nos ouvindo através da Rádio Amigo Espírita e, porventura, alguma outra base que esteja nos transmitindo. Décio, quem não estuda faz barbaridade. Venha, meu Deus, e como? Porque o que acontece? O cidadão que não estuda, ele fica lá, e Edivaldo falava isso muito, fica bufando, espirrando, soltando cuspe pela boca, muitas vezes quebra a cadeira, faz movimentos, e mediunidade não é nada disso, né, meus irmãos? E admiradores da doutrina espírita. Eu digo admiradores, porquanto aqui tem várias pessoas que são admiradores, nem espíritas são, e a gente fica satisfeito. Fica satisfeito. Por isso que a nossa sala, os nossos estudos, são participativos, são estudos interativos. Aqui tem várias pessoas, ninguém sabe mais do que ninguém. Talvez a gente, por preparar determinado ponto, sabe relativamente àquele ponto preparado, detém, nesse momento, um pequeno conhecimento a mais. Mas estamos, de forma linear, estamos no mesmo nível em termos de conhecimento. E, ademais, se porventura surgir algum questionamento que eu não posso, ou eu não tenha conhecimento, e os nossos colaboradores, aí, os nossos parceiros também não têm, o que irá acontecer? Eu darei uma resposta, vou fazer uma pesquisa e darei uma resposta a posteriori. Kátia faz a seguinte contribuição. Eu sempre tenho dúvida, mas depois, quando me encontro, me contam o que eu falei, não foi o que eu pensei ter dito. Ora, veja bem, Kátia, quando isso efetivamente ocorre, é praticamente a dúvida, ela é exterminada, ela praticamente não existe. O que ocorre? Kátia dá a passividade, Kátia faz a manifestação mediúnica e ela, muitas vezes, ou quase sempre, depois não lembra ou lembra por parte. Aí, como ela está afirmando, pessoas outras falam, olha, você disse isso, você disse aquilo, e, na verdade, ela vê, ora, isso não foi, não é da minha índole, não é do meu conhecimento, passa-se ou extrapola até meu conhecimento. Nesse caso específico, ela tem plena ciência, tem plena convicção que aquilo é uma mediunidade. Ou seja, aquela comunicação não foi do seu espírito, não foi uma comunicação medianímica, foi uma comunicação de outro espírito, né? Mário Domingos diz o seguinte, Décio, por que médios procura a força um guia espiritual ou mentor? Se temos o melhor guia que possa existir, Jesus. Além de Jesus, Mário, nós temos o nosso guia protetor, que muitas vezes esse guia protetor é um espírito de luz. E ele não é só nosso guia protetor. Além de nós, como o sol, ele esparge luz, pode, naturalmente, ser mentor, ser anjo de guarda de vários espíritos encarnados, né? Temos os espíritos familiares, temos os anjos de guarda, temos aqueles espíritos afins. Então, uma pleia de espírito. E o fato de você chegar, olha, eu gostaria que São Luís, nesse momento, ou São Tomás de Aquino, me intuísse para que eu dissesse isso ou aquilo, para que eu fizesse essa palestra. Muitas vezes ocorre que o próprio São Luís, o próprio São Tomás de Aquino, esse espírito pode delegar outros espíritos para nos assessorar. Porque o Décio mesmo, quantos milhares de nomes ele já teve nessas dezenas de milhares de reencarnações, né? Eu, naturalmente, já fui homem, já fui mulher, já chamei Joaquim, já chamei Arnaldo, já chamei... Hoje, eu chamo nessa encarnação Décio,
como esses espíritos superiores. Então, nome para o espírito pouco significa, ou praticamente nada significa, por quanto? Em termos nominativos, ele já teve uma passagem de milhares, dezenas de milhares de vezes. Carmelina Souza Lima, já tentei, mas penso que o que contei foi muito grande, minhas experiências. E cada dia agrega alguma coisa a mais, né, Carmelina? Cada dia agrega. Arnaldo faz a seguinte participação. Acoplamento de perispírito dá entidade fluidificamente a impressão sobre o cérebro físico e o cérebro perispiritual. Então, o que ocorre é o seguinte: o perispírito do espírito comunicante agrega, interlaça ao espírito do médio comunicante. Então, o espírito, o perispírito, junto com o espírito, não entra dentro do médio como a água entra dentro de um cálice, de um copo. Há uma influência perispiritual, de perispírito para perispírito. Muito bem. Exercício irregular da mediunidade. Dizer em que consiste, né, esse exercício, vamos falar aqui agora. Como todas as outras faculdades, a mediunidade é um dom concedido por Deus, é uma dádiva. E nos é dada para o benefício próprio, em termos evolutivos, como para que nós ajudemos, ou ajudamos substancialmente o próximo. Então, é um benefício mútuo, para que nós ajudamos o próximo e nos ajudamos, em termos evolutivos. Ocorre que eu posso utilizar esse dom divino de uma forma indevida, de uma forma bastante orgulhosa, vendo só o meu próprio eu, o personalismo. Então, o que vai ocorrer? Eu não vou utilizar essa mediunidade adequadamente. Por exemplo, se nós, como dentro do próprio movimento espírita tem, especialmente aqueles espiritualistas que dizem que são espíritas, né? O fato de praticar a mediunidade, o fato de incorporar, dar passividade, acreditar na reencarnação, não significa que é espírito, não. Que a pessoa é espírita, ou pratica o espiritismo, né? O espiritismo é dentro daqueles 15 princípios, e, sobretudo, tem 5 princípios maiores, né? Que seria a crença em um Deus, a comunicabilidade dos espíritos, e assim sucessivamente, até em aparições, a movimentação desses espíritos no que refere aos fenômenos físicos, etc, etc. São 15 princípios. Quer dizer, fugiu de um desses, não podemos dizer que aquele centro pratica o espiritismo. Então, um dos erros, se eu sou uma pessoa voltada aos vícios, naturalmente, os espíritos que irão comunicar através do Décio é necessariamente aqueles espíritos que estão no mesmo diapasão. Então, aí é o seguinte: o cidadão, para praticar a mediunidade, ele não precisa ter moral. Aliás, para ser médium, ele não precisa ter moral, mas a sua prática necessariamente precisa. Fátima Costa fala relativamente a um exercício que ela faz na casa. E me foi dito que... Deixa eu ver aqui se não passa. Deixa eu ler aqui se não passa, porque tem muita participação e eu não estou, confesso a vocês, que não estou conseguindo... Aí, ó, passou já, olha.
Passou. Por gentileza, colega, você poderia colocar novamente, por quanto eu passei aqui. Deixa eu ver aqui. Quero psicografar em casa, sozinho. Para isso, fiz correto. Qual a orientação espírita? Muito bem. Veja bem, o A1, P12. Allan Kardec, ele disse relativamente à evocação A1B2, que você pode, para saber se você tem alguma mediunidade relativamente à psicografia, o médiuns escrevente, dito na época de Kardec, ele disse o seguinte: você deve recolher ao seu próprio quarto, recolher e pegar uma folha de papel por 15, 20 minutos, deixa rogar ao seu espírito protetor: ó meu espírito protetor, Senhor meu Deus, fazei com que, em sendo possível, um espírito bom manifeste-se através de mim. E Kardec fala que devemos fazer isso por uns 4 a 6 meses. E, se porventura, no final desses 6 meses, você conseguir apenas rabiscos, você não deve gastar tinta e papel. Muito embora espere-se mais algum tempo e retorne ao exercício. Emmanuel e André Luiz, eles até orientam-nos que a gente deve evitar fazer essas evocações, nos orientando que as mesmas devem ser feitas em centros espíritas, porque lá no centro é um local aonde tem pessoas preparadas, onde tem médios e tem, vamos dizer assim, uma capa protetora. Então, é muito importante que façamos, né, essas evocações, ou mesmo a comunicação espontânea, nas salas de estudos, né, nos grupos de estudos. Pois bem, vamos dar sequência aqui. Então, vimos que o exercício muito prolongado de qualquer faculdade acarreta fadiga. E não precisa ser a própria mediunidade, não. Qualquer coisa que você faz de forma acirrada, de forma constante, você fica fadigado, você sente transtornado. Há casos, diz Kardec, que é prudente, necessário mesmo a abstenção, ou pelo menos o exercício moderado, tudo dependendo do estado físico e moral do médium. Allan Kardec fala isso lá no capítulo 18, no item 221 do Livro dos Médiuns. Então, quando você sente, olha, meu braço está tremendo demais, meu braço está vermelho, eu estou sentindo assim como se tinha alguém me enforcando, conversa com o coordenador dos trabalhos, explica, com certeza você receberá uma orientação naquele grupo de estudo ou no grupo mediúnico que você atua. Muito bem. Está tendo muita participação, gente. Desculpa que eu não estou conseguindo responder todas as participações, mas isso é bom, né? Você está aí, Arnaldo? Ajuda-me também na área de texto a orientar, explicar alguma dúvida de algum irmão ou alguma pessoa que está nos visitando. Há pessoas relativamente às quais se devem evitar todas as causas de sobreexcitação, e exercício da mediunidade é uma delas. Ora, porque tem pessoas que você vai falar uma coisa, ela fica sobreexcitada, ela fica muito preocupada, ela fica muito envolvida naquilo que você faz. A mediunidade, pela mesma forma, se ela está sobreexcitada, se ela está muito preocupada, se aquilo está trazendo algum transtorno, ela tem que conversar com o coordenador dos trabalhos mediúnicos, tanto no estudo ou no processo obsessivo e desobsessivo,
para que, né, ele dá uma orientação. E até por quanto? Por quê? Por quanto não? Porque todo grupo tem um mentor, um ou vários. E normalmente no final, e quando não precisa nem ser no final dos trabalhos, quando há necessidade, esse mentor orienta através de um médium lá para que aquele irmão deve se proceder dessa ou daquela forma. A 1B2 diz o seguinte: ninguém consegue montar em 2 cavalos, ou monte em um ou no outro. É aquele negócio de correr, querer pegar 2 ou 3 coelhos, 3 pássaros, né? Porque muitas vezes você está dentro de uma sala mediúnica e está querendo correr atrás de 2 ou 3 mediunidades. Fátima, veja bem, se alguém, a Fátima diz que está sentindo alguma coisa relativamente dentro da mediunidade, que está até um pouco tonto, então você deve orar, você deve né, fazer uma oração, pedir para que o seu anjo da guarda não deixa haver ou processar qualquer manifestação. Você precisa tomar conta de si, ao animismo. Então, você não pode deixar passividade, não pode deixar o espírito, de uma certa forma, te dominar. Se o médium de psicofonia de Laporte faz o seguinte: se o médium de psicofonia não trabalha no decorrer dos anos, podemos vir a ter muitas doenças no sistema nervoso, por exemplo. É bom ressaltar, meus irmãos, que a mediunidade, ela não traz doença. A doença, por exemplo, é que faz com que nós atraímos espíritos doentes, espíritos inferiores que proporcionam doença. Eu costumo dizer que quando você sopra um balão, vai soprando, ele vai chegar um momento que, estoura. Ele estoura por quê? Vai estourar naturalmente na sua parte mais fraca. Então, quando você está doente, está frágil, naturalmente você atrai espíritos também mais frágeis. Então, anteriormente, quando das mesas girantes, quando Kardec começou a estudar a mediunidade, e aqueles filósofos, aquelas pessoas, então, da época, falava-se que, na verdade, era a imaginação de nós, espíritas. Eu falo nós por quê? Naturalmente, vários de nós estávamos lá à época. Então, na verdade, Kardec diz que, se a mediunidade trouxer alguma doença ou confluir para tal, é porque ele já tinha, de forma latente, no seu íntimo, né, aquela doença. Ah, não, ficou louco, teve um descompasso, teve isso, teve aquilo. Ele já tinha o germe desse descompasso psicológico interno. Aí a própria espiritualidade aproveitou. Gustavo responde: Janaína, deve se desenvolver quando você quer e quando lhe está fazendo mal, né? Então, na verdade, esse desenvolvimento é o estudo. E esse estudo nós fazemos, e é racional. Esse livro mesmo que está aí, nós estamos seguindo, da própria FEB que está, e você pode baixá-lo, que está no ápice dos nossos estudos iniciais, fala-se muito isso. Então, por isso que é muito importante, é adequado, é necessário que estudemos. Aí a pessoa fala: não, Décio, mas mediunidade é uma coisa engessada, está parecendo maçonaria, é de portas fechadas, não pode. Não é esse caso. Digamos que o Décio é uma pessoa que não tem conhecimento da doutrina espírita, do espiritismo em si. O que vai ocorrer?
vai ocorrer que ele, ao chegar lá e ver algum processo mediúnico, sobretudo no que refere ao efeito físico, ele vai ficar mais, ele vai acreditar muito menos. Então, Kardec diz o seguinte: a mediunidade não produzirá loucura quando esta já não existe em germe. Olha aí ela de forma latente o que falamos. Porém, existindo o bom senso está a dizer que se deve usar de cautelas, sob todos os pontos de vista. Porquanto, qualquer abalo pode ser prejudicial. Quem disse isso? Allan Kardec, capítulo 18, item 221. Item 221. Cris Maravieski diz o seguinte: eu era católica há alguns anos atrás. Minha mãe sempre dizia: filha, você tem um pezinho no espiritismo. Hoje eu tenho os dois. Que maravilha, né? O catolicismo é extraordinária, uma extraordinária religião, como todas do cristianismo são, mas o espiritismo nos explica várias coisas onde as outras doutrinas, sobretudo do cristianismo, fecham-nos a porta, onde é um mistério, e devemos acreditar, porque é dito a palavra de Deus. E o Espiritismo diz o seguinte: aquilo que, efetivamente, a sua razão, a sua índole, o seu bom senso, diz que não é daquela forma, você deve, segundo Erasto, que foi um discípulo de Paulo de Tarso, deve repelir 10 verdades. Observe que não é 9, não. 10 verdades do que aceitar uma mentira. Muito bem. Então, colocando essa tela aqui, exercício irregular da mediunidade. Como todas as outras faculdades, a mediunidade é um dom de Deus, que se pode empregar tanto para o bem quanto para o mal, e da qual se pode abusar. Veja bem, da qual se pode abusar. Pai Décio, mas é um dom de Deus, e mesmo sendo um dom de Deus, eu posso abusar da mediunidade? Sim. Deus nos dá a mediunidade para quê? Procuramos evoluir, propriamente dito, como contribuir com a evolução do nosso próximo, contribuir com a evolução do nosso irmão. Marli Martins faz a seguinte contribuição: a doutrina consoladora, a doutrina espírita é consoladora, consola porque esclarece, onde encontramos as respostas. Eu diria até, Marli Martins, que a nossa doutrina, ela consola esclarecendo e esclarece consolando. Tudo tem uma razão de ser. Digo mais, explica, inclusive, a razão de aqui estarmos. Nós estamos aqui agora com mais de 6 dezenas de pessoas só no YouTube, e quantos espíritos familiares, quantos espíritos bons, quantos espíritos estão aqui, estão nos intuindo, e isso relativamente ao Décio propriamente dito e a você, porque somos sabedores que os espíritos comunicam pelo pensamento. E a movimentação é mais rápida também que o pensamento. Você pensa daqui em Marte. Bom, eu penso, a luz é 300 mil quilômetros por segundo. Para chegar, se o cidadão acendeu a lanterna lá no Sol e chegar aqui na Terra, gasta-se 8 minutos e meio. Ora, eu penso no Sol imediatamente, como eu penso num dos planetas, em Capela, que é 42 mil anos-luz. Então, o espírito, ele volita. O que é volitar? É a sua velocidade, é como estar assim, sobre a Terra, a velocidade é igual ao pensamento. Igual ao pensamento. Então, ele está aqui e está aí onde você está. Você pode estar de lá do Atlântico,
você pode estar em outra parte do planeta, ele está dando esse suporte para nós. Carmelita Souza Lima, legal o Espiritismo, é para nós a essência divina, é a luz, é o nosso caminho, é a força que nos eleva todos os dias. E isso está consignado, sobretudo, além das 4 obras básicas, acrescida o Evangelho segundo o Espiritismo, que a Carmelina coloca como se fosse uma bússola, e é bússola, é bússola. Gustavo Macedo faz o seguinte contribuição. Eu até vejo hoje em dia, são muitas pessoas querendo desenvolver a mediunidade, mas não sabem a responsabilidade que estão entrando. O que eu vejo também são pessoas se achando por um cargo dentro do centro. Muito bem, Gustavo. Mediunidade, segundo o próprio Emmanuel, nós, os médios, você, eu e várias pessoas aí que são médios, nós não somos missionários, na verdadeira acepção da palavra. Somos espíritos que, durante o transitar nesse claustro físico, nesse corpo aqui, onde há prova e expiação para que nós melhoramos a cada dia mais, nós aqui estamos recorrendo débitos, né, glamourosos do passado. Então, o médium em si, ele foi dado essa mediunidade por Deus para ele sanar, aparar as arestas, né, desbastar a pedra bruta, ou seja, melhorar a cada dia, cada vez mais. Nelson Vaz diz que tenho muitos zumbidos em meu ouvido direito, muitas dores nas costas, uma dor de estômago muito forte. Exames que não apontou nada, nenhuma doença. Isso pode ser mediunidade? Olha, a mediunidade, sobretudo quando o médium está estudando, aquela pessoa que está frequentando o centro, ela não traz transtorno. Ela vem para ajudar. É aquilo que no início dos nossos estudos falávamos. Divaldo diz que aquele cidadão que funga, que cospe, que quebra o lápis, que joga a cadeira no chão, que empurra a mesa, isso não é mediunidade. Pode até ser, mas está faltando uma educação, está faltando estudar para ele dominar esses efeitos malévolos. Porquanto, o espírito que está assim procedendo, ou melhor, fazendo com que ele dessa forma faz, é um espírito muito menos evoluído do que ele. Nós, inclusive, falamos espíritos superiores e inferiores. Quando nós falamos espíritos inferiores, são inferiores a nós, superiores pela mesma forma, porque todos são criaturas, são criados por Deus, né? Até um simples espírito ou um simples princípio inteligente que anima o corpo de um animal, ele está num processo evolutivo e, num determinado tempo, será e terá a nossa compreensão, a nossa inteligência. Pois bem, mas dando sequência aqui, então o fim, seu fim, e isso aqui, naturalmente, nós estamos falando do exercício irregular da mediunidade, seu fim é pôr-nos em relação direta com as almas daqueles que viveram, a fim de receber ensinamentos e iniciações da vida futura. Porque a mediunidade, ela tem esse princípio básico, né? Até nos fazer um pequeno estágio para a vida futura. Assim como o mundo material, a mediunidade nos coloca em relação ao mundo espiritual. Aquele que dela utiliza para ganhar dinheiro, como recentemente teve uma médium aí que até escrevia, e a própria Federação Espírita Brasileira editava seus livros. Aí
saiu recentemente não, parece que em 2003, O Império do Médio Fulano de Tal e da Sua Família, e passou a denominar espiritualismo. O próprio parceiro do Chico Xavier, Valdo Vieira, psicografou junto com o Chico Xavier, parece que 26 obras. Depois, no final da vida dele, ele abriu mão da mediunidade e foi estudar projeciologia. O que é isso? É você projetar-se o espírito. E não teve mais comunicação mediúnica. Então, o que ocorre? Ocorre que, quando utilizamos com um fim que não é salutar, com um fim não próprio, aqueles espíritos que está dando-nos sustentação, ele simplesmente desaparece. Ah, Décio, mas aí exterminou, extirpou, tirou pela raiz? Não, em absoluto. Amanhã eu vejo que eu estava fazendo a coisa errada, recorro novamente à espiritualidade e eles vão dar a assistência adequada para mim novamente. Porquanto, aquele espírito, o meu anjo de guarda, ele fala, ó, faz isso, Décio, o correto é isso, ele me intui. Porém, tem outros lá que estão também familiares, mas estão mais vinculados a meus vícios, às minhas não virtudes, né? E ficam trabalhando elas pela mesma forma. Então, a vista nos direciona ao mundo material e a mediunidade ao mundo espiritual. E nós a utilizamos para o nosso bem próprio ou para processar bem, cura a outras pessoas. O quem abusa ou quem emprega em coisas fúteis ou para satisfazer interesse pessoal, ele utilizando aquele espírito ou utilizando aquela mediunidade, desvia do seu fim providencial. E, tarde ou cedo, além dele ficar sem a mediunidade, ele será punido. Mas espera aí, Décio, eu já estudei aqui, você outrora falou para a gente que Deus não pune, Deus não tem raiva, Deus não tem mágoa. Efetivamente, não tem, e não pune, e não tem mágoa, não tem rancor, porque ele não sente ofendido. Ele não sente ofendido. Nós que queremos justiça. O cidadão teve um acidente ali, a gente chega na televisão e eu quero justiça, porque matou o filho do meu melhor amigo, fez isso. Deus é também uma criatura de Deus. Ele está passando, aquele espírito, ele está passando o estágio que nós já passamos, mas ele vai chegar ao nosso patamar como, pela mesma forma, vai passar-nos, assim como nós chegaremos onde Cristo, há 4,5 bilhões atrás, era. Ele é um espírito crístico, um espírito superior, está-se nos mundos dadivosos, ou seja, ele é um co-criador. E nós ainda vamos chegar nesses mundos dadivosos. Mr. Centelha diz o seguinte, estamos estudando a mediunidade, mas além do seu lado caridoso, é necessário que o médium conheça o mecanismo desse fenômeno. E como deve conhecer, né, Mr. Centelha? Na verdade, o conhecimento da mediunidade, o conhecimento da sua ação, que vai proporcionar os benefícios a ser implementado àquelas pessoas que nos procuram. E muitas vezes até, eu na condição de médium, ela foi dada, como dissemos, para a minha melhora própria. Mas também não tenha dúvida que para eu ajudar o próximo. E esse próximo, meus irmãos, muitas vezes é aquele cidadão que é mais próximo a mim. Por exemplo, um filho, uma esposa, aquele cunhado, a nora, porque nós viemos na família certa, no momento certo,
Eu tive a esposa e tenho a esposa correta, e você pela mesma forma. E você pela mesma forma. Vamos, meus irmãos, colocar essa tela aqui. Existem situações, porém, em que o exercício da mediunidade é considerado irregular. Não porque esteja acarretando debilidade física ou psíquica, mas pelos inconvenientes que a produzem. Ora, gente, o que pode produzir? Há poucos instantes, a nossa irmã aqui na sala falou o seguinte: Décio, eu vou dar o passe, eu sinto meu braço direito tremer, eu sinto ele ficar vermelho. Isso é correto? Eu lhe disse o seguinte: ora, você deve verificar se isso está lhe trazendo algum transtorno. Se estiver trazendo algum transtorno, naturalmente não é correto. Você fala com o coordenador da sala de passe, com o coordenador, né, do grupo mediúnico, que o próprio mentor lá vai dar uma sugestão. Fátima Costa diz o seguinte, relativamente afirmando ao Mário: lembrei-me de Chico, que diz que é o médio porque tem muito a resgatar. Chico disse o seguinte, né? E eu já começava, eu sou apenas um cisco, né? Nem Chico, não é? Eu te chamo de Francisco, de Chico, de senhor Francisco Cândido, cisco para mim já é muito. E ele falava isso com uma naturalidade, né, meus irmãos? De uma forma muito natural. Ali é a humildade em pessoa. Porque muitas vezes nos centros, hoje a gente vai, aquela pessoa conversando baixinho, meu irmão, aquela pessoa conversando assim mais docilmente, e somos sabedores na rua que ele, ao relacionar com seu empregado, com seu subordinado, ao relacionar-se na casa com aquele parente mais direto, é um cavalo, é uma pessoa chucra, é uma pessoa que dá coisa. Ora, no centro eu estou calmo, falando em paz, falando em qualidade, falando docilmente como se fosse um santo. Então é isso. Não podemos ter duas caras, né? 2 pesos e 2 medidas. Mário Domingos de Fátima, quanto é difícil ser médio, por vezes é muito difícil. E como é, né? Como é realmente muito difícil. Até porque nós estamos falando que a própria mediunidade não tem como eu falar assim, isso é meu, isso é do espírito, só com o tempo. Com o tempo vai, né? Pois bem, então existe situações, porém, que o exercício da mediunidade é considerado irregular. O desenvolvimento da mediunidade das crianças, por exemplo, é desaconselhado pelos espíritos superiores, porque as crianças, muitas vezes, já são médios, e ali são espíritos milenares até, e ocorre muitas vezes, né, meus irmãos, somos sabedores que esses filhos nossos já nascem, parece que sabendo informática, sabendo celular, sabendo computador, quanto pai, quanto mãe, quanto avô, está embasbacado para fazer ou baixar um aplicativo no celular, para mandar uma mensagem, para fazer isso ou aquilo, recorre àquela criança. Será que ele aprendeu? E eu não. Naturalmente, é um espírito mais evoluído. Mas por que é mais evoluído dessa? Ora, nós estamos saindo de um mundo de prova e expiação, estamos adentrando no mundo de regeneração. E é bom que se ressalte que há vários, milhares de espíritos regenerados nesse mundo. Quando vai acontecer? Não tem um prazo específico, mas a espiritualidade tem dito aí que provavelmente ainda nesse milênio, né, que está faltando aí uns 80 anos, nesse milênio ainda se processa. E aquelas pessoas, aqueles espíritos recrudescidos,
Aqueles espíritos que não querem, muito ásperos, muito duro, não querem dar sequência normal no processo evolutivo, eles vão ser degradados, vão naturalmente para outros mundos, né, meus irmãos? Nesse sentido, a casa espírita está aparelhada para orientar a segurança, atenta às seguintes orientações de Kardec. Todos os dias a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios dessa ciência, se bem que cada um traga em si o germe das qualidades necessárias. Então, na verdade, Kardec foi muito feliz porque isso está lá no livro que é o Espiritismo. Se você não tem conhecimento, se você quer pegar a luneta de um físico que está lá estudando a física e dezenas de anos, está defendendo tese, falando que aquele planeta, que aquele asteroide está seguindo essa ou aquela rota, e você, sem conhecimento físico nenhum, chegar para ele e falar, não, deixa eu dar uma olhada nessa luneta aí por uns 10 ou 15 minutos, que eu vou. É a mesma coisa o espírito, o espiritismo. Você precisa estudá-lo, você precisa ver os princípios, sobretudo depois da parte filosófica do espiritismo, é que o espiritismo está assentado na parte filosófica, a ciência e a religião, né? Que é a base do triângulo. Mas a parte filosófica e a científica, que decorreu o aspecto moral que a gente sedimenta à religião, gente, a filosofia e a ciência fez com que essas pessoas estudiosas vissem, né? Viessem para a nossa doutrina, como de fato hoje tem vários cientistas, tem várias pessoas que têm um entendimento e está junto da nossa doutrina. Não adianta você simplesmente querer empurrar de goela abaixo. Aquilo que, de uma certa forma, de uma maneira racional, não passa no crivo da razão, aquilo que você não consegue explicar pelos meios lógicos, sensatos e racionais, ele simplesmente não acredita. Ele simplesmente não acredita. Em não acreditando, saindo mais um descrédito maior, ele não vai ser um espírita, pelo contrário, vai denegrir. As regras, por exemplo, da poesia, da pintura, da música, né? Tudo isso tem regra. Não vai fazer com que a pessoa seja um grande músico, seja um grande pintor. Pela mesma forma, se eu estudar sobre mediunidade, ver como se emite um fluido, como se passa esse fluido magnético, como que se processa uma cura, não vai significar que eu serei um médium. Mas em eu sendo, eu vou ser um melhor médium, porquanto vou saber dos desdobramentos da mediunidade. Dete Laporte diz o seguinte, sempre quis fazer regressão, mas busco nos estudos me reconhecer, busco-me no meu dia a dia e me vejo nas outras reencarnações passadas, vejo-me até em sonho e fico grata por isso. É verdade, e o fato da gente não saber do passado, não ter o reconhecimento ou saber do que ocorreu na encarnação precedente, não ter essa volta, né? Fazer essa viagem para o nosso interior, isso é extraordinário. Como que é extraordinário, Décio? Como que eu posso fazer uma coisa se eu cometi um erro e não posso saber? Porque se você souber, estamos aqui, Dete, eu e você, digamos, eu sou seu esposo, você é minha esposa, eu fui. Ou você foi muito ruim para mim em vida, existência passada, numa
reencarnação longínqua. Se eu tenho essa consciência e faço essa regressão e me é dado saber esse comportamento, isso aí vai impactar substancialmente na nossa evolução. Não será boa. Não será boa porque eu tenho conhecimento. Aí eu vou verificar que você fez aquilo de ruim para mim e vice-versa. Eu também fiz alguma coisa. Então, é esse o benefício, segundo Kardec, do véu, da obnubilação, né? Do obnubilar, daquela nuvem espessa em nossa vista e a gente não poder enxergar o que se passou. Desde alguns anos, o Espiritismo ha realizado grandes progressos. Imensos, porém, são os que conseguiu realizar a partir do momento em que tomou o rumo filosófico. Porque entrou a ser apreciado por gente instruída. Quem está falando isso? Kardec. Porque até então, naqueles salões parisienses, era só mesa dançando, era aquelas perguntas mais fúteis, né? Com quem que eu ia casar, se isso era certo, se ele ou ela voltaria para mim. Presentemente, já não é um espetáculo. É uma doutrina que não mais ri e que não né? Que nem zombam, como zombava-se das mesas girantes. Então, ocorre, inclusive, de algumas pessoas que frequentam a nossa doutrina, ou mesmo aqueles que não diz adepto, diz que a doutrina dos espíritos, os espíritas propriamente dito, é constituído de pessoas assim, vamos dizer, mais cultas, pessoas que gostam de ler. E é verdade porque o espiritismo, ele está amar e instruir. Olha essas duas colunas, né? Essas duas colunas. Fátima Costa diz o seguinte: quando estamos preocupados com o passado e com o futuro, deixamos de concentrar no melhor e deixamos de viver o presente, né? Olha que coisa muito bonita que a colega lembrou. Fátima Costa, então a gente vive de tal forma o presente, ou a gente vive de tal forma o passado, pensando extraordinariamente o passado, ou muitas vezes o futuro, esquecemos de viver o presente. Ou, por outra, vivemos o presente só querendo amelhar matérias, né? Aquilo que a ferrugem corrói ou come e as traças corrói, e esquecemos daquilo que edifica o espírito. Aqui agora, com certeza, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, diante da Rádio Espírita e a própria YouTube, eu posso afirmar que são mais de 7 dezenas de pessoas, e essas pessoas que nos virão nos tempos, né? Porque esse vídeo, ele será gravado, e a gente pede, viu, meus irmãos e admiradores da doutrina espírita, que você inscreva aí embaixo, nessa parte vermelha, inscreva na Rádio Amigo Espírita, dá um like, porque você inscrevendo, nós temos mais inscrito. Em havendo mais inscrito, o canal, a Rede Amigo Espírita será mais evidenciada. E o que Emmanuel nos disse? Ele disse-nos que a maior ou a melhor caridade que podemos ou que possamos fazer à doutrina dos Espíritos é divulgá-la. Então, vamos divulgar. Hoje, nós já estamos com 104 mil inscritos, mas vamos lá para 150 mil inscritos. Beth diz, viver o presente, reviver o passado e se preparar para o futuro, né? Na encarnação. Muito bem. Então, devemos viver de tal forma. Esse estudo é semanal, Jardel. Todas as segundas-feiras, 19 horas, nós estaremos aqui. E já estamos praticamente ao fim do mesmo. A última tela nossa, que é esta aqui, a prática mediúnica e as perturbações mentais.
A prática da mediunidade não produz perturbações mentais, de qualquer natureza, sobretudo distúrbios graves geneticamente denominados de loucura. Veja bem, nós falávamos, já tivemos até a oportunidade de falar, quando a mediunidade, de uma certa forma, ela traz algum transtorno, e esse transtorno confluir com uma loucura, é porque já tinha o germe da loucura propriamente dito. São as pessoas relativamente às quais devem evitar todas as causas de sobreexcitação. E o exercício da mediunidade é uma delas. Ora, o que isso quer ver? Se eu sou uma pessoa muito preocupada, se eu sou uma pessoa muito sobreexcitada, eu, quando estou exercendo a mediunidade, vou ter essas influências. Não devemos esquecer que é relativamente fácil estabelecer ligações mentais com o espírito, não suficientemente moralizado, e ser por eles influenciados. Kardec, na questão 459, ele perguntou se os espíritos influenciavam nós. A resposta dos imortais, ou do assessor que ele assistia naquele momento, diz que muito mais do que imaginamos. De ordinário, são eles que nos dirigiam. Evidentemente que não somos marionetes. Mas então, se nós já temos germe da sobreexcitação, se nós temos isso, temos aquilo, se somos frágeis, devemos suspender a mediunidade, pelo menos durante esse período de fragilidade. Toda a edificação da alma requer disciplina, elucidação, educação, esforço e perseverança. Mediunidade construtiva é a língua de fogo do espírito, alusão ao fenômeno do Pentecoste, né? Então, quando a gente sente que a própria mediunidade está nos tirando do trilho devido, a gente deve conversar lá no corpo mediúnico, com o coordenador, com a pessoa que está dirigindo aqueles trabalhos, para que tomemos um caminho melhor e salutar. Sabemos que, diz Kardec, o pensamento exterioriza-se e projeta, formando imagens e sugestões que arremessam sobre o objetivo que se propõe atingir. E podemos dizer, e dizemos de forma bastante clara, que o pensamento é um ectoplasma e ele materializa. Mas como, Décio? Como que o pensamento é matéria? Sim, na questão 27 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos imortais de que era formado o universo. Ele disse o seguinte: espírito e matéria. E, acima de tudo, Deus. Ora, o pensamento não é espírito, então ele tem que ser matéria. Quando você pensa, você quando você pensa, você modifica e altera fluidicamente o meio por onde o pensamento passa. Por isso que uma oração, um pensamento bom, aquela coisa dadivosa que esvai, que sai de dentro de você, é extremamente salutar. Carol diz o seguinte: tudo bem, tem o seu tempo. Pode ser que o seu chegou, tua esposa tem um livre-arbítrio. Ore e confie. Naturalmente, Carol está respondendo, né, alguma pessoa, algum irmão aí que fez algum questionamento que eu não vi. Então, meus irmãos, a nossa bibliografia foi o livro dos médios, o livro que é o Espiritismo, Os Missionários da Luz, Francisco Cândido Xavier, Nos Domínios da Mediunidade, né, André Luiz. Tanto é que o próprio André Sobeiro, através de Martins Peralta, está estudando, me parece que é esse livro, Nos Domínios da Mediunidade, sobre a ótica sobre a ótica de André Luiz, né? Sobre a ótica de Martins Peralta. E o livro complementar a esse livro é publicado pela Federação Espírita Brasileira e está aí, eu diria, no topo
no topo, no topo dos nossos estudos aí. Então, em você querendo, você pode naturalmente baixá-lo. E vamos agora, como eu disse, solicitar a fluidificação dessa água, meus irmãos. Meu bom Deus, Senhor Jesus, toda a espiritualidade que deu sustentação e está dando sustentação a essa sala de estudo, fluidifique a água constante deste e dos vários copos. Mas desse, eu não peguei a água, não tem problema. Você pode, posteriormente, ir na geladeira, pegar, levar 3 segundos e solicitar ao seu anjo de guarda, ao anjo guardião que te dá a orientação e esteve aqui conosco, que fluidifique e coloque nas moléculas constantes dessa água, ou modificando-a, colocando o bálsamo necessário, o remédio necessário, sobretudo para os males espirituais. E você tomando-a com fé, ou dando para aquela pessoa os benefícios, lhe serão concedidos segundo o seu próprio merecimento. Muita luz e muita paz, e beba, meus irmãos. Bebam com força, com fé, essa água. Tudo, mas tudo de bom mesmo. A gente abraça, com um abraço de várias voltas, todos os irmãos que estão aqui, dos 2 planos da existência, né? Os irmãos encarnados e os irmãos desencarnados. Um beijo e um abraço de várias voltas. Tudo, mas tudo de bom mesmo. E assim seja.